Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Reis, capítulo 8. Eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema. Você tem um apelido? Apelido é aquela qualificação individual, de uma característica que é peculiar de um indivíduo. Então, quando essa característica é muito forte, representa bem esse indivíduo, ela se espalha rapidamente. Mas antes de a gente continuar aqui pensando sobre isso, eu quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você vai receber as notificações e vai ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixe o seu like, comenta, compartilha, você faz tudo isso muito rápido e nos ajuda a transmitir conhecimento a outras vidas. Voltando aqui ao nosso tema, você tem um apelido? E nós vamos ver que no capítulo 8 de 2 Reis, Eliseu tinha um apelido. Então vamos iniciar só os primeiros versículos. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final desses 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Então, Eliseu tinha sim um apelido, e o apelido dele era Homem de Deus. E por que será? Porque Eliseu tinha plena convicção, ele tinha consciência que ele foi chamado por Deus. E isso o impulsionava a agir sempre com fé, crendo em quem estava o dirigindo, chamando. Então Eliseu tinha íntima comunhão com Deus, ele vivia Deus, respirava Deus, conhecia Deus e Deus o conhecia. Eliseu era um homem batizado pelo Espírito Santo, marcado pela presença constante do Espírito de Deus e milagres acontecendo. E, a despeito de tudo isso, Eliseu não ficava longe de ninguém. Eliseu era próximo do povo. E o próprio povo viu como Eliseu agia. Viu como era a maneira de viver de Eliseu. E, por causa dessa maneira, começaram a chamar ele de Homem de Deus. Ah, que glorioso, Se todos nós fôssemos conhecidos como homens e mulheres de Deus, exatamente pelo nosso modo de agir, pelo nosso testemunho de vida. Bom, além desse ponto que eu queria ressaltar, o capítulo 8 ele é riquíssimo em ensinamentos. Então, começa justamente com essa história da sunamita, que ouviu o conselho de Eliseu, que Eliseu fala com ela, vai ter uma grande fome, larga tudo e sai daqui. Então, ela obedece prontamente, mostrando ali que ela confia completamente, que Eliseu é sim um homem de Deus e que fala por Deus, Então ela vai e obedece. E aí, terminado o tempo, ela volta e aí ela precisa de novo o quê? Das suas terras e tudo. Então ela retorna com essa expectativa aí de tomar a posse das suas terras e propriedades, E ela consegue isso, Consegue recuperar tudo isso, Então mostra o quê? Que mesmo, numa situação assim, que Deus nos chama a fazer algo e a gente parece não estar entendendo e nem está vivendo essa situação, então em vez dela questionar e falar, não, tá tudo bem, não tem nada disso, não, ela confiou e obedeceu. Então precisamos pegar isso para as nossas vidas. Quando o Senhor nos fala algo, confia e obedece, Não fica questionando do Senhor, confia e obedece. E aí, seguindo, nós temos o encontro de Geazi com Azael. Então, no contexto aqui desse relato, Geazi, o servo do homem de Deus, estava contando ao rei Jorão de Israel sobre as maravilhosas obras que ele tinha realizado aí ao longo da sua caminhada, A ressurreição do filho da sunamita. Então, ele estava contando isso quando Azael, que é um oficial do rei Ben-Hadad, da Síria, chegou a Damasco. Então, Ben-Hadad estava doente e Azael estava indo consultar Eliseu para saber se o seu senhor se recuperaria da doença. Geazi, provavelmente, não consciente das verdadeiras intenções de Azael, deu a ele uma resposta ambígua sobre a condição de Ben-Hadad, que, de acordo com a profecia de Eliseu, morreria. Geazi talvez
com a esperança de ganhar a simpatia de Hazael, presenteou com presentes que trouxeram dali da parte do rei Jorão, né? O que torna esse encontro significativo é que mais tarde Hazael, assim, realmente se torna rei da Síria. E, infelizmente, cumpre a profecia de Eliseu, né, ao assassinar Ben-Hadad e usurpar o trono, né? Então, Hazael se torna ali um líder implacável, né, e opressor, trazendo várias dificuldades e sofrimentos aí para o povo de Israel, né? Então, isso aqui vem levantar algumas questões que são bem intrigantes, né, sobre o papel dos profetas, né, e a capacidade dos seres humanos de influenciar todo o curso de uma história, né? Então, aqui também destaca, né, com a ação de Geazi, que mesmo que bem intencionada, tem consequências negativas, né, mostrando, né, que a obediência à orientação de Deus e a fidelidade, né, aos princípios morais são essenciais, né? E esse encontro aí serve de lembrete, né, das complexidades que existem nos relacionamentos, né, e sempre buscarmos, então, o quê? Orientação de Deus em qualquer circunstância, né? Logo em seguida a gente tem ali uma narrativa assim, importante, né, desse período de transição, abordando ali a sucessão real em Judá, né, após o reinado de Josias, né. Então nesse trecho Jorão, também conhecido como Jeorão, ascende ao trono de Judá e a história de Judá então começa a ter um rumo não muito bom, né. Então Jorão era filho de Josias e, embora tenha assumido o trono após a morte de seu pai, ele não seguiu o exemplo de retidão e piedade de Josias, né? Em vez disso, ele reintroduziu práticas idólatras em Judá, levando o povo a se afastar cada vez mais da adoração ao Deus verdadeiro, né? Então, essa apostasia foi ali uma reviravolta, né, trágica, né, após o reinado de Josias, que havia, então, purificado, né, o culto religioso em Judá. É importante notar que esse relato bíblico destaca ali a importância da liderança dos reis e a influência espiritual e moral sobre o povo, né? Então, quando um rei, né, como Josias, buscava a Deus e promovia a adoração correta, o povo de Judá seguia esse exemplo. No entanto, com a apostasia de Jorão levou o reino também um declínio espiritual e moral, né? Então, além disso, a história de Jorão também estabelece um contraste bem importante, né, na narrativa subsequente de Acasias, né, que é seu filho, que também segue um caminho de desobediência e idolatria, né? Então, a narrativa que vai revelar mais pra frente que Acasias tinha 22 anos, né, quando começa a reinar. Então, ele segue os passos aí do seu pai, perpetuando a apostasia em Judá, né? Então, o reinado de Acasias foi marcado por idolatria e más influências, né? Ele se aliou ali a Jorão, rei de Israel, né, filho de Acabe, que era, né, uma das figuras bem importantes aí no Antigo Testamento, devido justamente à sua idolatria e à sua corrupção moral, né? Então, essa aliança com o Reino do Norte, que também havia se afastado de Deus, aprofundou ainda a apostasia em Judá, né? Então, a influência negativa de Acasias é bem ilustrada pelo fato de ele ter seguido os conselhos de Jorão e participado ali de uma expedição conjunta para recuperar ali Ramote-Gileade dos sírios, né? Então, essa campanha militar acabou sendo desastrosa, pois ambos os reis foram feridos e Acasias acabou ali falecendo por causa desses ferimentos, né? Então, a ascensão de Acasias e seu curto reinado simboliza bem a decadência contínua do reino de Judá, que havia sido abalado pela apostasia e pela idolatria. O fato dele ter, assim, aliado a Jorão, de Israel, um rei com histórico notório, né, exemplo de falta de discernimento, é o exemplo claro, né, de falta de discernimento espiritual e da ausência de uma liderança comprometida com Deus, né? Então, fica aí um lembrete importante, né, dessa consequência da desobediência, né, e da influência que muitas vezes é prejudicial de alianças feitas de forma imprudente, né? Então, ore antes de se aliançar com uma pessoa, né? Se a gente for pegar, então, 2 Reis e trazer aqui para os nossos dias, o que nós temos para nós, né? Então, é um trecho bastante rico, né, de detalhes históricos, detalhes, né, narrativos, que vai nos oferecer sempre o quê? Uma oportunidade de ter uma reflexão cristocêntrica,
que ecoa através dos séculos e continua relevante nos dias atuais. Então, primeiro, a gente tem ali a ressurreição do filho da sunamita pelo profeta, né? Então, Eliseu nos lembra ali do poder da vida que se encontra em Cristo Jesus, né? Então, da mesma forma que Eliseu restaurou a vida daquele menino morto, Jesus é o autor da vida eterna, né? Então, ele proclamou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Lá em João 11:25. Então, essa passagem de 2 Reis, ela nos aponta para a verdade de que somente Cristo, somente nele, encontramos a esperança de uma vida eterna restaurada, né? Além disso, a gente tem a apostasia dos reis de Judá, como Jorão e Acasias, né, que serve como um lembrete aí da nossa necessidade de discernimento espiritual e fidelidade à palavra de Deus, né? Então, um mundo que está repleto de influência secular, né, de tentações, nós somos lembrados de que a obediência a Deus e a busca da sua vontade são essenciais para evitar uma queda espiritual, né? Então, por fim, nós temos ali a passagem vai nos lembrar que o propósito divino se cumpre independente de circunstâncias, né? E a profecia de Eliseu sobre Azael, que se tornaria rei da Síria, e causaria grande sofrimento a Israel, se cumpriu também, demonstrando que Deus é sim soberano sobre toda a história, né? Então, se a gente fosse concluir, né, nesse capítulo 8, né, nós temos Cristo sendo apontado, né, como autor da vida, nos exortando à fidelidade à palavra de Deus, né, nos associando ali a questão, né, de advertência, né, sobre uma associação imprudente, e nos lembra ali da soberania de Deus sobre a história, né? Então, que possamos aplicar isso em nossas vidas e viver a palavra. Eu quero desafiar vocês aqui com 3 pontos, né? Peça sabedoria para liderança. Peça sabedoria de você como líder e peça sabedoria ao seu líder direto, à sua liderança, né? Então, ore para que os nossos líderes, tanto na esfera governamental quanto na esfera da igreja, sejam guiados sempre pela sabedoria divina e busquem sempre a vontade de Deus em suas decisões, né? Então, é importante aí, né, nos desviarmos dessa idolatria e apostasia. Então, se necessário for, ore, arrepende, né? Confessa, arrepende e continua, né? Outro ponto que eu queria desafiar para que orassem é pela fidelidade espiritual, né? Então, no capítulo a gente viu que destaca bastante o quê? A apostasia e a idolatria, né, que foi infectando aí os reinos de Israel e Judá em diversos momentos, né? Isso nos lembra da necessidade contínua de orar pela fidelidade espiritual. Então, tanto em nossas vidas pessoais como nas nossas comunidades de fé, podemos pedir que Deus nos ajude a permanecer fiéis a Ele, né? Mesmo em tempos de provação, e que Ele traga arrependimento e renovação espiritual onde tiver aí acontecendo um afastamento dessa verdade. E outro ponto é, ore pela providência divina, né? Nós temos aqui um lembrete importante nessa história, que precisamos confiar em Deus, né? Em tempos de dificuldade, podemos orar que Deus sim nos concede, Deus sim nos atende, mas é no tempo dele, da forma dele, né? Então, a providência, né, em nossas necessidades materiais e espirituais, né, a gente pode pedir que Ele nos guie, nos sustente e nos fortaleça e nos forneça o que precisamos, né, para então viver de acordo com a sua vontade. Porque nós queremos, sim, ser chamados de filhos e filhas de Deus. Que Deus abençoe sua vida.